Meus amados irmãos, nós vamos celebrar a ceia, mas antes de celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos nos alimentar, antes de nos alimentarmos do pão da Santa Ceia, nós vamos nos alimentar do pão da palavra. Eu hoje pela manhã pedi a Deus uma palavra para ministrar a vocês, e o Espírito de Deus me lembrou deste texto, sobre a extrema corrupção dos últimos tempos, dos últimos dias. Eu queria que colocasse na tela, por gentileza, o texto que lemos, segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Paulo falando para Timóteo, ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o que, meus amados irmãos? Tempos o que, igreja? Trabalhosos. Em outra tradução diz tempos difíceis. Meus amados irmãos, nós sabemos que durante toda a história da humanidade, desde que Adão caiu, desde que Eva e nossos primeiros pais, eles caíram em pecado, que a terra mudou, o mundo mudou, a natureza mudou. A Bíblia diz que depois da queda de Adão, a terra produziu espinhos. Estão lembrados disso, meus amados irmãos? Olhem para cá, prestem bem atenção. A Bíblia diz que depois da queda de Adão surgiram espinhos e abrolhos, espinhos e cardos. Os irmãos sabem o que é espinhos e o que são espinhos e o que são cardos, são aquelas plantas que ferem, são aquelas plantas que, se você se aproximar delas e não tiver cuidado, você vai se machucar, você vai se ferir. E é interessante, irmãos, eu acho linda a Bíblia, a perfeição da Bíblia. Quando você achar um versículo na Bíblia, que você achar que é uma contradição, que você achar que ele não é cientificamente provado, você não diga nada antes de estudá-lo profundamente, O Santo Agostinho dizia que quando você lê na Bíblia uma coisa e você achar que tem uma contradição, que tem uma incoerência, Santo Agostinho dizia que ou é porque você não entende, ou houve erro do copista, ou a sua compreensão não é com o seu conhecimento, e a sua compreensão não estão completas. Porque se você descer profundamente, você vai encontrar a realidade. Dizia Louis Pasteur, Eu não sei se estou pronunciando bem o nome dele, um francês, um grande cientista, foi quem descobriu o método de pasteurizar os alimentos. E ele dizia que pouca ciência, pouco conhecimento científico afasta o homem da Bíblia e afasta o homem de Deus. Agora, muito conhecimento científico aproxima o homem de Deus e da Bíblia. Quando você vê um cientista falando mal da Bíblia, quando você vê uma pessoa que se diz cientista blasfemando de Deus, é porque o conhecimento científico dele é pequeno, é medíocre. Porque quanto mais o cientista é profundo, mais ele chega à realidade de que Deus existe, de que Deus é verdadeiro, de que a sua palavra é a verdade. E, meus amados irmãos, eu achei interessante porque a Bíblia diz que os espinhos e cardos, eles surgiram antes do pecado ou depois do pecado? Depois. E a ciência diz que nos fósseis não foram encontrados espinhos até hoje. Até hoje. A ciência tem fósseis de peixes, a ciência tem fósseis de borboletas, de libélulas. Eu já tenho andado no sertão do Cariri, do Ceará, e eu fui a alguns museus que lá tem muitos fósseis, Muitos fósseis de vermes, fósseis de tantas coisas. Mas não tem fóssil de espinho. Glória a Deus. Nem no Brasil, nem fora do Brasil, nem em lugar nenhum do mundo.
Glória a Deus, porque os fósseis, eles são de eras remotas, eles são de eras antiquíssimas. Louvado seja Deus, e não existe um fóssil de acúleo, ou seja, de espinhos. E eu digo glória a Deus, porque está provando que a palavra de Deus é a verdade. Os espinhos surgiram depois da queda. E meus amados irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia diz que no tempo final sobrevirão tempos trabalhosos. Como eu dizia, sempre houve espinhos, sempre houve trabalhos, sempre houve dificuldades, mas o que Paulo está dizendo é que quando for chegando perto do fim, a coisa vai piorar. A maldade humana vai ficar pior ainda. E ele disse, ele dá, interessante, 18 características. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que aqui tem 18 características dos homens maus. E interessante que 18 é dividido por 3, aleluia, dá 6, não é? Glória a Deus, 6 vezes 3, quanto é, meus amados irmãos? 18. Meia, meia, meia. Meia uma vez, meia duas vezes, meia 3 vezes, dá 18. E aqui estão 18 características de quando se aproximar o reinado do anticristo. E a primeira característica é: porque haverá homens amantes de si mesmos. Louvado seja Deus. O que é um amante de si mesmo? É um egoísta. Amante de si mesmo é uma pessoa, é um narcisista, é aquele que vive só para si, é aquele que é o contrário de altruísmo, né? Interessante que a palavra egoísmo é velha, a palavra egoísmo é antiga, é desde os primórdios, mas a palavra altruísmo é nova, ela é do século XIX, ela foi inventada por um positivista, Augusto, se não me engano, Augusto Comte. Ele foi quem criou essa palavra altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é você viver em função do outro. Glória a Deus. É você viver para servir, é você viver para fazer o bem, é você viver preocupado com as outras pessoas ao seu redor. Louvado seja Deus. Uma pessoa que vive preocupada com o vizinho, uma pessoa que vive preocupada com o irmão da igreja, uma pessoa que um pastor que vive preocupado com um colega de ministério, uma pessoa, por exemplo, você trabalha numa empresa e você se preocupa com os outros. Você não é egoísta, você é o quê, meus amados irmãos? Altruísta. Louvado seja Deus. Eu acho lindo, irmão, José. José não era egoísta. José, filho de Jacó, ele era altruísta. Vocês estão lembrados que quando ele estava na prisão, a palavra de Deus diz que ele estava preso e chegaram mais 2 presos. Quem eram os 2 presos? Era o copeiro de Faraó, era assim ou não era? E o outro, quem sabe dizer qual era? O padeiro, né? O padeiro e o copeiro. E a Bíblia diz que de noite eles sonharam e amanheceram tristes. E quando José chegou na cela onde estava o copeiro e o padeiro, José disse: por que vocês estão, o que, meus amados irmãos? Tristes. E por que o semblante de vocês está caído? Glória a Deus. Veja que coisa linda. José estava preso injustamente, mas quando ele viu os colegas de prisão tristes, ele disse: por que vocês estão tristes? O que é isso? É uma pessoa que se preocupa com o outro. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Por isso que José era abençoado. Por isso que José, onde José chegava, a bênção chegava. Estão lembrados disso? A Bíblia diz que o Senhor era com
José, e tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Por quê? Porque ele era uma pessoa preocupada com os outros, era aquele que se interessava pelos outros. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, mas a Bíblia diz que quando for perto do fim, quando for perto do final dos tempos, perto da volta do Senhor, a Bíblia diz que os homens seriam egoístas, ou seja, amantes de quem, meus amados irmãos? De si mesmos. Nós estamos numa época de egoísmo, numa época de isolamento, numa época que Deus por mim e diabo para os outros. Eu não quero nem saber o que acontece. Eu me lembro da minha infância. Vocês se lembram? Nós éramos mais pobres, o Brasil era mais pobre, a sociedade era mais pobre, mas as pessoas tinham contato uns com os outros, os vizinhos. Não havia muros, não havia, as casas eram coladas umas nas outras. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, tinha uma senhora que era lavadeira. Era muito comum naquela época, pessoas lavadeiras de roupa, lavadeiras de ganho, lavavam, engomavam. E essa senhora, irmãos, ela foi lavar uma roupa. Eu era bem criança, mas me lembro disso. Ela foi lavar uma roupa e tinha uma agulha, e a agulha entrou na mão daquela senhora, infeccionou, e ela passou muitos dias sem poder exercer o seu trabalho. Louvado seja Deus. E eu me lembro, os vizinhos, glória a Deus, não eram crentes, não conheciam a Deus, mas o egoísmo não imperava tanto naquela época. E os vizinhos se juntaram e disseram: dona fulana, ela não pode trabalhar, e a lavadeira, ela trabalha de manhã para entregar de noite e receber o dinheirinho, e se ela não trabalhar, não tem o dinheirinho. E os vizinhos, louvado seja Deus, se juntaram. Glória a Deus. Todo mundo era pobre, mas cada um dava uma coisa, outros davam dinheiro, louvado seja Deus. E aquela vizinha, enquanto estava com a mão infeccionada, não passou fome, ela e a sua família, porque os vizinhos cuidaram daquela senhora. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Mas irmãos, hoje mudou, aleluia. Hoje as pessoas se encastelam, ninguém quer saber de ninguém, ninguém quer saber do problema de ninguém. Louvado seja Deus para sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Nós vemos na Bíblia Jó, irmãos, a Bíblia diz que ele era o olho do cego e ele era o pé do coxo. Quer dizer, ele ajudava o cego e ele ajudava a quem mais, meus amados irmãos? Ao coxo. E a Bíblia diz que ele ainda procurava inquirir a necessidade dos outros. Ele ainda, mesmo que a pessoa não vinha pedir, quando ele desconfiava que alguém estava necessitado, ele ia lá saber o que era que estava acontecendo. E existem necessidades, não só necessidades materiais, não só necessidades de pão, de remédio, mas existe uma gama de necessidades. E Deus, nesta manhã, nós somos crentes e nós não podemos entrar nessa lista, porque essa lista é do anticristo, essa lista é daqueles que pertencem ao anticristo. Nós temos que ser altruístas. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite ou nesta manhã? Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, que anda muito perto do amante de si mesmo, presunçosos e soberbos. São duas coisas parecidas, há nuances que diferenciam, mas a soberba, a presunção. Louvado seja Deus, irmãos. Nós estamos numa época onde as pessoas são autossuficientes, soberbas, não aceitam conselho, não aceitam palavra, não aceitam orientação. Nós estamos numa época da autossuficiência, a soberba, a arrogância, a autoindependência. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É característica
desses últimos dias, a presunção e a soberba. E o pior que a soberba é o pecado de Satanás. Satanás não adulterou, Satanás não roubou, Satanás não se prostituiu, Satanás não bebeu bebida alcoólica. Satanás, qual foi o único pecado de Satanás? Foi a soberba, a presunção. Ele achava que não precisava de Deus, ele era querumbi ungido, ele era uma grande figura, era o mais belo das criaturas, louvado seja Deus, e ele achou que era autossuficiente. E nós estamos nessa época, irmãos. Por que é que está acontecendo os desigrejados? Por que é que o número de desigrejados aumenta no Brasil e no mundo? É um movimento mundial. Por quê? Porque essas pessoas, elas são autossuficientes. A soberba subiu para a cabeça. Muitas delas leem muitos livros, muitas delas leem livros de autores americanos, geralmente de pessoas caídas, de pessoas revoltadas, de pessoas que soberbas e arrogantes, e quando eles leem aqueles livros, a soberba já tem em si e a soberba aflora. Louvado seja Deus. E ele diz: eu vou lá escutar pastor, eu preciso lá de igreja. O que é isso, meus irmãos? É soberba, é autossuficiência, é presunção. Quando a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, deu outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas muita gente soberba acha que não precisa, que nada, é perca de tempo, eu sei de tudo. Agora o pior é que a Bíblia diz que a soberba precede o quê? Quem lê Bíblia sabe. A soberba precede a ruína, precede a queda. Todo soberbo, irmão, todo arrogante, ele não vai longe. Aleluia, ele não tem futuro. Louvado seja Deus. Olha o futuro de Satanás. Qual foi o futuro de Satanás? Com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua prepotência. Na igreja de Deus, nós precisamos uns dos outros. Todos têm o que nos ensinar. Louvado seja Deus. Você pode ser doutor, você pode ter bacharelado, pós-graduação, você pode ter mestrado, você pode ter tantas coisas, pós-doutorado, mas você seja humilde e diga: eu preciso aprender. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Irmão, na igreja todo mundo tem o que ensinar. Eu tenho aprendido, irmãos, de pessoas doutas, e eu tenho aprendido de pessoas humildes, de pessoas que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento científico, técnico do que elas, mas elas têm me ensinado. Pessoas simples. Eu tenho aprendido de pastores simples, de homens simples. Louvado seja o nome do Senhor. E de membros da igreja simples. Aleluia. Uma vez eu era pastor em Delmiro Gouveia, e eu de manhã senti de ir a Pariconha. Só tinha uma crente. Pariconha pertencia à igreja, a evangelização não tinha igreja, a evangelização pertencia a Delmiro. E Deus me inquietou para ir visitar uma única crente que tinha. Ela era uma senhora já de idade, ela e o esposo, um idoso também. Só tinha ela de crente, o velho não era crente. E Deus me inquietou: vá visitar a irmã Edith. E eu peguei uma caminhonete, eu não tinha carro, e eu peguei uma caminhonete que fazia linha, aquelas caminhonetes do sertão, as D20 antigas, C10, D20, e eu fui para lá. E quando cheguei lá com outro irmão, e eu disse: mas Edith, eu vim lhe visitar, glória a Deus. E ela recebeu, pois não, cantei, orei, preguei, e levei um dinheirinho, pensando que ela estava precisando. Eu digo: Deus me inquietou para visitá-la, certamente ela está precisando de alguma coisa. E quando terminamos, eu disse: irmã Edith, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse: não. Ela falava bem fininho: não, irmão. O sertanejo, ele chama irmão pastor. Não, irmão pastor, eu não estou precisando de nada. Aqui nós ganhamos, eu sou aposentado, naquele tempo a aposentadoria era menos de um salário, eu e meu velho, mas dá para viver, não está faltando nada. E eu digo: meu Deus, eu acho que eu estou abestalhado, glória a Deus. Foi que eu vim ver aqui, aleluia. Saí de Delmiro para vir aqui no sol quente, e a irmã não está precisando de nada. Mas bom, não perdi meu tempo. Quando eu vou saindo, ela diz: ô irmão pastor, Deus mandou dizer um negócio ao senhor, aleluia. Eu disse: pois não, minha irmã. Voltei, entrei. Ela disse: Deus mandou lhe dizer que quando o senhor fizer o bem a alguém,
e aquele alguém não agradecer, Deus mandou dizer que se ele não agradecer, Jesus agradece. Naquela linguagem simples, naquela linguagem matuta, irmão, aquilo foi uma flecha bendita no meu coração, porque às vezes a gente faz o bem a alguém, você já fez o bem a alguém, e alguém não agradeceu, alguém foi, e dá vontade da gente se revoltar. Dá vontade de dizer, eu não vou fazer mais o bem, e aquela palavra está na minha alma, de uma pessoa semi-analfabeta. Louvado seja Deus, porque todos, até as formigas, irmãos, têm o que nos ensinar. O que foi que a Bíblia diz? Vai ter com a formiga, preguiçoso, e aprende os seus caminhos, aleluia. E você sabe, até formiga tem o que nos ensinar, até os passarinhos, eles têm o que nos ensinar. Jesus disse, olhai para as aves dos céus, aleluia, que não semeiam nem ceifam. Então todas as coisas têm o que nos ensinar, e todas as pessoas, por mais simples que elas sejam, elas têm o que nos ensinar. Vocês podem dar glória para Jesus. Então é soberba, é arrogância, é prepotência você dizer que vai viver isolado, você dizer que não precisa da igreja, você dizer que não precisa de pastor, você dizer que é mais sábio, que é mais sagaz, que tem mais conhecimento. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que perto dos últimos dias a soberba, a presunção iria aumentar. A Bíblia diz também que eles seriam blasfemos, aleluia. O que é um blasfemo? Um blasfemo é aquele que, ou com palavras, ou com ações, eles ofendem a divindade, eles ofendem a Deus. A Bíblia diz que os homens seriam blasfemos. Nos últimos dias, irmãos amados, irmãos, está uma coisa séria. No carnaval, né? Quem imaginou, quem de nós, num país de uma cultura cristã, quem imaginou num país católico, depois um país metade católico, metade protestante, quem imaginou que nós iríamos ver as blasfêmias contra Deus que nós estamos vendo? Camarada no carnaval se vestir, se fazer de Jesus, e outro se vestir de Satanás e se fazer de Satanás. O outro não está se fazendo, não. O que está se fazendo de Jesus está se fazendo, mas o que está se fazendo de Satanás, ele é o Satanás mesmo. Glória a Deus, aleluia. E meus amados irmãos, e dando chute naquele que está se fazendo de Jesus, e pisando naquele que está se fazendo de Jesus, para zombar de Jesus. Pessoas pervertidas, pessoas com a vida totalmente pervertida, maligna, botar uma cruz num caminhão, num carro alegórico, e o indivíduo ficar nu no carro alegórico, numa cruz, zombando do sacrifício do Calvário, blasfemando de Cristo. Quem foi que imaginou ver uma coisa dessa? Nós que somos um pouquinho da geração passada. Mas a Bíblia diz que eles, nos últimos dias, eles seriam blasfemos. Teve um pastor, agora há pouco eu estava em uma convenção, em uma escola bíblica, e um pastor falou, irmãos, que, aliás, numa reunião de líderes, e um pastor falou que no banheiro da igreja dele, entraram duas pessoas no mesmo banheiro. E o vigilante ficou no banheiro da igreja, ficou assustado, e depois, quem é, meus amados irmãos? E quando saíram, o vigilante entrou e tinha duas Bíblias no chão, as Bíblias rasgadas, pisoteadas no banheiro da igreja e sujas de excrementos. Louvado seja o nome do Senhor. Vieram somente para deixar aquilo no banheiro, para zombar, para blasfemar de Deus, para blasfemar da Bíblia, para blasfemar pessoas que urinam. Vocês já viram na internet, já viram, meus amados irmãos, pessoas filmar-se urinando sobre as páginas da Bíblia Sagrada. Quem foi que pensou de ver uma coisa dessa? Se fosse os cristãos que fizessem isso com outras religiões, meu Deus do céu, o próprio Ministério Público iria tomar as devidas providências, porque afrontou as minorias, afrontou as religiões. Mas, meus amados irmãos, isso tudo é produto do que Deus disse, é produto do que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou. Louvado seja Deus, que os homens seriam blasfemos.
blasfemos, blasfemadores, zombadores de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: desobedientes a pais e o que, meus amados irmãos? E mães. Aqui fala do desajuste na família. Louvado seja Deus. Essas leis, irmãos, que protegem as crianças, entre aspas, na realidade o objetivo não são leis bonitas. A lei da palmada, não pode dar uma palmada na criança para não fazer violência à criança. E eu sou contra a violência à criança. Eu sou 100% contra a violência a quem quer que seja. Nós somos contra, a igreja é contra a violência. E essas proteções tão grandes, louvado seja Deus, para que a criança cresça fazendo o que bem quer e o que bem entende. Glória a Deus. Mas desobedientes a pais e mães, o objetivo não é proteger. Quem fez essas leis não estava com o objetivo de proteger as crianças, estava com o objetivo de insuflar as crianças contra pai, contra mãe, contra professores. É interessante, irmãos amados, apareceu na internet agora, semana passada, e não me deixou emocionado, me deixou com os olhos marejados de lágrimas. Um adolescente de 13 anos, um menino que a gente vê que tem 13, mas o juízo é de 20. Não tem gente assim, né? 13 anos e a mentalidade desenvolvida, a maturidade. E o menino reclamando porque a mãe dele é louca. A mãe dele toma remédios psiquiátricos, medicamentos psiquiátricos. E ele não tem pai, ele não tem ninguém. E ele aprendeu a arte de marceneiro. Aprendeu a arte de marceneiro. E ele começou a fazer móveis. Ele faz móveis, a coisa mais linda. Ele faz móveis bem trabalhados, está sendo procurado. E ele posta na internet os móveis que ele faz. E todo mundo está procurando e todo mundo elogiando. Sabe o que foi que aconteceu? A polícia foi na casa dele. Denunciaram. E a polícia foi na casa dele para tomar tudo e para tomar providência. Por qual é o crime do menino? O crime do menino é estar o quê, meus amados irmãos? Trabalhando. Mas na mesma cidade dele, dois meninos de menor também estupraram, mataram. E esses que são estupradores, que são de menor, são estupradores, foram protegidos, foram guardados pelas autoridades. Não aconteceu nada com os estupradores e assassinos, mas o rapaz que trabalhava para sustentar a mãe louca, para comprar remédio para a mãe louca e manter a casa, a polícia foi na sua porta. Meus amados irmãos, quem pensava de ver uma coisa dessa? Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Meu pai era gerente de uma loja. Os que me conhecem na infância, pastor Zé, me conhece desde a infância. E eu com 12 anos eu disse: meu pai, eu quero trabalhar. Meu pai era gerente da loja. E ele disse: meu filho, você vai fazer o quê? Eu não tenho o que você fazer, você é muito pequeno. Eu digo: me arrume para pelo menos varrer a loja, porque eu quero ter a minha dignidade, eu quero ter o meu dinheiro, eu não quero pedir nada do Senhor. E eu com 12 anos de idade, meu pai o gerente, e eu o varredor da loja. E meu pai, eu acho bonito meu pai, ele não tinha vergonha de ser o gerente e eu o varredor. Depois melhoraram, me promoveram para fazer pacote. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu fui trabalhar na expedição, glória a Deus. E olha eu aqui, vou cantar aquele hino, olha eu aqui, glória a Jesus, aleluia. Não virei mau elemento, não virei ladrão, não virei estuprador, não virei assassino. Estou aqui dando glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias as famílias, elas seriam estruturadas, as crianças, elas seriam incentivadas a desobedecerem pai e mãe, a serem rebeldes, aleluia. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil já tem vários casos do menino o menino ser rebelde e a mãe corrigir, o pai corrigir e a criança dizer: eu vou denunciar o senhor, eu vou denunciar o senhor. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? A própria professora incentiva a criança a denunciar o pai e a mãe. Eu não estou falando de violência, não estou aprovando a violência, eu não estou aprovando a maldade. A violência é contra a criança, Deus me
me livre e guarde. Louvado seja Deus. Eu estou falando que as crianças estão sendo incentivadas a desobedecerem pai, está na Bíblia. A desobedecerem mãe, está na Bíblia. Mas a igreja de Deus, ela conhece a palavra. A igreja de Deus conhece a doutrina. A igreja de Deus conhece aquilo que Deus revela para seu povo. Serão desobedientes a pais e mães. Glória a Deus. E desobedecendo a pai e mãe. Quem desobedece a pai e mãe não obedecerá a quem, meus amados irmãos? A mais ninguém. É por isso que é uma sociedade, e uma pessoa que não obedece a ninguém também não tem futuro. Uma pessoa que não obedece a ninguém, ela vai dar para alguma coisa que preste, ela vai dar para alguma coisa útil. Quem não obedece pai e mãe, não respeita as autoridades, não vai servir para nada, não vai prestar para nada, não vai ser útil, porque a Bíblia diz assim: honra teu pai. Que coisa linda, que perfeição a Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. É verdade ou não é, irmãos amados? Para que te vá bem e se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Glória a Jesus. E quando a pessoa quebra esse princípio, ela não pode ir bem. Vai ser uma pessoa no futuro imprestável. Vai ser uma pessoa no futuro que não vai servir para nada. Desobedecendo pai e mãe, também foram desobedecidos os professores. É verdade, não é, irmãos amados? Porque quem obedece pai e mãe, na minha época, na sua época, quem obedecia pai e mãe, também obedecia aos professores. Eu fui treinado, que o professor, fui doutrinado em casa, e vocês também foram, a maioria dos que são da minha idade, foram doutrinados em casa. Olha, obedeça a professora. E quando a gente desobedecia a professora mandava para casa aquele famoso bilhetinho. Não tinha o WhatsApp. E a gente mesmo levava o bilhetinho. Glória a Deus. Não levasse para ver. Aleluia. E quando a mãe lia o bilhetinho, a mãe ia lá no colégio, ia lá. E meus amados irmãos, se desobedecesse a professora, era corrigido. Se desobedecesse a professora, era corrigido. E hoje, glória a Deus, os próprios pais dizem: não obedeça. Aleluia, louvado seja Deus. E os próprios professores estão pagando o preço. Eles ensinaram as crianças a serem desobedientes e hoje eles estão pagando o preço. Quantos professores que sofreram violência, estão sofrendo. O professor não pode corrigir mais o aluno. O professor não pode mais corrigir, não pode mais, e agora não pode mais nem reprovar, né? Não, você não pode reprovar. Glória a Deus, não pode reprovar. A pessoa passa de ano, né? Passa de um ano para o outro, né? Cada dia mais burro. Burroaldo, glória a Jesus. Burroalda da Silva. Por quê? Porque não pode reprovar, não, errou, não sabe de nada, mas passa de um ano para outro. E ainda dizem que isso é evolução. Ainda dizem que isso é bom, que isso é saudável, meus amados e queridos irmãos, mas isso está na Bíblia. O que está acontecendo? O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: desobedientes a pais e mães, ingratos. Aleluia, a ingratidão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A mente do povo está confusa, a mente do povo está entorpecida, não agradecem aos seus benfeitores. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser bom, você pode ser gentil, você pode pensar em todos os aspectos, mas a ingratidão está campeando na face da terra. Ingratos, profanos. Profano, a palavra profano quer dizer aquele que vive uma vida fora da face. A palavra profano é uma palavra latina, profanos, quer dizer longe da face. Profano é aquilo que estava fora do templo. Glória a Deus, fora da face de Deus. Profanos são pessoas que não querem viver mais a Bíblia, não querem viver mais na presença de Deus, querem viver longe de Deus. Eles estão banindo Deus da sociedade, eles estão banindo Deus do mundo, eles estão expulsando Deus, eles são profanos. Louvado seja o nome do Senhor. Sem afeto, o que, meus amados irmãos? Natural. Irmãos amados, louvado seja Deus, irmãos, o incentivo a matar os bebês.
né? E aparece na internet mulheres dizendo: eu amo matar meu bebê. Não sei se vocês já viram isso. Glória a Deus, irmão, quem foi que imaginou? Os animais, irmãos. A Bíblia diz, aleluia, sem afeto natural. O que é o afeto natural? É uma coisa que é própria da natureza. O que é que uma onça faz com um filhote? Me ajuda, irmãos. Hein? O que é que uma onça faz com um filhote? Se você se aproximar, se outro bicho se aproximar do filhote da onça, a onça vira uma onça. Não é verdade, irmãos amados? Aleluia. Os animais, as aves. Se você chegar perto de um ninho de passarinhos, se você chegar perto de um ninho de filhotes de passarinhos, o que é que a ave mãe vai fazer? A mãe velha dos passarinhos vai fazer o quê, irmão? Ela vai abrir o bico, ela vai abrir a asa e ela vai, coitada, sem poder fazer nada, mas ela vai fazer careta para você. Para proteger o que, meus amados irmãos? Os filhotes, irmãos. Isso chama-se afeto, o que, meus amados irmãos? Natural. Aleluia. Pois a Bíblia diz que perto da vinda de Jesus, o afeto natural iria desaparecer das pessoas, irmãos. Louvado seja Deus. Como é que uma mãe permite que seu bebê no seu ventre seja estraçalhado, irmãos? Arrancado a cabeça, arrancado os braços, a criança viva. Misericórdia, meu Deus. Quem foi que imaginou uma coisa dessa? Irmão, se você quiser ver a desgraça, assista na internet como é que é feito esse procedimento. Irmão, dói na alma, dói no coração, dá náuseas, e se você for fraco de saúde, é arriscado você desmaiar. Aleluia. E a mãe achar, a mãe que gerou, louvado seja Deus, o afeto natural desapareceu, está desaparecendo da terra, mas isso é sinal que brevemente a trombeta vai tocar. Aleluia. E os governos incentivando com uma falsa, né? Não, vamos proteger as mulheres. Vamos proteger as mulheres. A mulher tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Só que aquele corpo não é seu. É dela aquele corpo. Aquele corpinho que está no ventre é um ser independente. Não é uma parte, não é uma unha. Aquele corpo que está no seu ventre não é uma unha que você pode cortar. Não é um cabelo que você pode cortar, que você pode descartar. Aquele corpinho não é seu. Aquele corpinho não lhe pertence. Aquele corpinho insignificante é uma outra pessoa que Deus colocou dentro de você. E eles dizem, não, é para proteger, é a saúde da mulher. Agora as mulheres estão com câncer de mama e morrendo, é verdade? Não, que proteger mulher coisa nenhuma, irmão. Que proteger, as mulheres estão com câncer de mama, as mulheres estão sofrendo e nada, não tem. Agora se você... né? Não tem saúde, né? Não tem saúde. Que saúde que nada, irmão. É porque o afeto natural está desaparecendo da terra. Louvado seja Deus. Eu vi essa semana passada, aos 15 dias, 2 mulheres em outro país falando em, não sei se em inglês, eu não sei que língua foi feita a tradução, e elas dizendo, eu amo matar bebê. Eu amo matar bebê. Meu amado irmão, é porque a Bíblia diz que eles seriam sem afeto natural. Eles seriam também irreconciliáveis. Não tem quem mude a opinião. Às vezes ele sabe que está errado, a pessoa sabe que está errada, mas não dá o que, meus amados irmãos, como nós brasileiros dizemos, nós nordestinos dizemos, não dá o que, irmãos? Não. Contra fatos não há argumentos. Os fatos patentes, mas a pessoa não dá o braço a torcer, porque é irreconciliável. O coração é duro. Louvado seja Deus. E o que mais, meus amados irmãos? Caluniadores, irmãos. E com o advento da internet, esse versículo, esta palavra, ela está aumentando. Calúnia, difamação. Hoje em dia, caluniar e difamar dá lucro. Os irmãos sabiam disso? Porque os canais são monetizados. É verdade ou não é? E dizem que o canal monetizado produz o quê? Cai na conta do dono do canal. Cai o quê, meus amados irmãos? Cai dinheiro, cai dólar, né? O canal é monetizado. Então se você faz um canal de fofoca, se você faz um canal de falar da vida alheia, se você faz um canal de calúnia,
aquele canal vai dar o que para você, meus amados irmãos? Dinheiro, vai dar lucro. Louvado, irmãos, glória a Deus. A pessoa viver de falar da vida alheia. E muitas vezes calúnia, porque sempre no meio de quem fala da vida alheia, nunca se diz só a verdade. Sempre o que, irmãos? Se acrescenta, sempre se coloca mais alguma coisa. Eu fico pensando, às vezes eu vejo e digo, meu Deus, como é que a pessoa é tão cega? Porque a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam os pecados alheios. Não é assim que a Bíblia diz? Quão formosos são os pés dos que descobrem os pecados alheios. É assim que a Bíblia diz, meus amados irmãos. A Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, boas coisas. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia. Deus me livre, Deus me guarde. Louvado seja Deus, de sair catando os defeitos de A, catando os defeitos de B, para fazer um canal de fofoca, para fazer um canal de divulgação das fraquezas alheias. O que é que a Bíblia diz, irmão? Eu acho linda a Bíblia é perfeita, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que o amor cobre uma multidão de quê? Pecado. O amor não está dizendo que o amor é a favor do pecado. Não está dizendo que o amor é favorável ao pecado. O amor cobre. Cobrir quer dizer não mostrar os defeitos. Cobrir o pecado não significa ser a favor do pecado. Por exemplo, olha para cá, me diga uma coisa. Uma pessoa peca e uma pessoa comete um pecado, vamos dizer aqui na igreja, alguém comete um pecado e essa pessoa me procura para confessar o pecado. Glória a Deus. E eu vou e dou a disciplina a essa pessoa, e eu corrijo essa pessoa, glória a Deus. Mas eu não digo a ninguém, glória a Deus. Eu não fico falando, eu não fico divulgando o que foi que eu fiz. Eu corrigi a pessoa, eu fui contra o pecado, mas eu não divulguei, eu não descobri. Por que eu não descobri? Por que eu não botei no microfone? Por que eu não anunciei? Olha, fulano fez isso de errado, fulano fez aquilo de errado. Por que eu não fiz isso? Porque o amor faz o quê, meus amados irmãos? Cobre o pecado. Quando a gente ama, a gente não divulga os pecados dos outros. A gente não mostra os pecados alheios. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque a Bíblia diz, olhando por ti mesmo. É assim ou não é, irmãos amados? Se alguém cuida, está em pé. O que é que a Bíblia diz? Se alguém cuida. Não é que está em pé, é se alguém cuida que está de pé. Olhe para quê? Não caia. Olhando por ti mesmo, para que tu também não caias na mesma fraqueza. O cristão verdadeiro, jamais ele vai divulgar pecado. Jamais ele vai zombar dos pecados alheios. O cristão verdadeiro, jamais ele vai fazer estardalhaço com os pecados alheios. Olha para cá, vamos para a Bíblia. Vocês estão lembrados de Noé? Estão lembrados de Noé? Noé pecou. Noé foi um homem de Deus. Noé foi um santo. Mas no fim da vida não, lá para frente, Noé cometeu uma besteira. Quem sabe dizer qual foi a besteira grande que o nosso pregador Noé cometeu? Ele bebeu, foi assim ou não foi? Ele fez uma vinha, e naquele tempo ainda não havia fermentação. Foi pela primeira vez que houve fermentação, depois de dilúvio. E ele bebeu e achou bom, aleluia, que coisa boa, glória a Deus. E ficou bêbado. Um profeta, um sacerdote, um pregador, ficou bêbado, louvado seja Deus, glória a Jesus. E ficou nu, ficou tão bêbado, ficou como uma raposa miando, glória a Deus. E ficou despido. Aí a Bíblia diz que entra Cã, você já leu na Bíblia? Entra Cã, não foi assim? E a Bíblia diz que Cã fez o maior estardalhaço. Seu filho mais novo fez o maior, olha azul do meio, glória a Deus, fez o maior mangação, a maior zombaria, e foi chamar os seus dois irmãos. Olha papai como está o velho, o velho nu. Nunca vi papai nu, vem ver papai nu, glória a Deus. Meus amados irmãos, e Jafé e Sem, o que foi que eles fizeram? Me ajudem, por favor. A Bíblia diz que eles não entraram na tenda, não foram na onda de Cã, não foram na onda de Cã, porque quem teme a Deus sabe como proceder.
E a Bíblia diz que eles pegaram um lençol, foi assim ou não foi, irmãos? Pegaram um lençol de costas, entraram na tenda de costas, louvado seja Deus, e cobriram o pai. Quem dá glória para Jesus, irmão? E a Bíblia diz qual foi o resultado de Sem e de Jafé: foram abençoados. E Cã, foi o que aconteceu com a descendência de Cã? Foi amaldiçoada. A descendência de Cã foram os cananeus, foi aquela gente maldita que depois Israel teve que expulsar da terra. Louvado seja Deus. Irmão, quem descobre a nudez alheia termina debaixo de quê, meus amados irmãos? Maldição. Os salvos, a igreja de Jesus, jamais ela vai ser caluniadora. Caluniar nem sempre é levantar falso. Só em caluniar é falar mal. Louvado seja Deus. Só em você se aproveitar das fraquezas alheias para fazer estardalhaço, você já está incluso em condenação. Mas a igreja de Deus, a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra. Se eu ver uma pessoa caída, se eu ver uma pessoa cometer um pecado, se eu ver uma pessoa cometer um delito, eu não posso me alegrar com aquilo. Eu não posso me aproveitar daquilo para fazer uma farra, para fazer uma festa, para fazer um estardalhaço. Porque quem teme a Deus faz como Sem e como Jafé. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o amor faz o que, meus amados irmãos? Cobre, não apoia. Não está dizendo que apoia, não está dizendo que dá apoio, não, mas significa que não faz propaganda. Quem pode dar um glória para Jesus nesta manhã? Mas a Bíblia diz que eles serão sem afeto natural, eles serão irreconciliáveis, eles serão caluniadores e eles serão incontinentes. Eu fui procurar o que significa a palavra incontinente. É aquele que não tem mais controle de si mesmo. O incontinente é aquele que não domina mais a si. Por exemplo, quando alguém que perdeu o controle da urina. Quando alguém perdeu o controle da urina, ele está com o quê, meus amados irmãos? Incontinência urinária. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam incontinentes. O que é incontinente? Pessoas que não têm mais controle de si. Não tem mais controle. São pessoas que não freiam as paixões. Glória a Deus. Não freiam, eles são incontinentes. Tudo que a alma deles manda fazer, tudo que a natureza corrompida manda fazer, eles o que, meus amados irmãos? Eles fazem, porque eles não têm controle. Eles não têm controle de si mesmos. Se mandar beber, bebe. Se mandar prostituir, se a natureza mandar prostituir, prostitui. Se mandar matar, mata. Eu não tenho controle de mim. Eu não tenho controle de mim. As paixões sem controle. Aleluia. Os homens seriam incontinentes. Incontinentes quer dizer uma geração sem controle. Uma geração que não tem limites. Uma geração que não tem freios. Aleluia. E eles acham, e eles zombam de nós, porque eles dizem que a religião oprime. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Na faculdade, a religião é um desmancha-prazer. A religião cristã, ela prende, ela põe freio nas pessoas. E eu dou glória a Deus, porque a Bíblia põe freios. Porque se a Bíblia não colocar freios, nós seremos incontinentes. Porque dentro de nós, irmão, está o pecado. Dentro de nós está o mal. Paulo disse, olhe para cá. O que foi que Paulo disse? Paulo disse, eu sei. Paulo salvo. Paulo depois de crente. Paulo depois de batizado com o Espírito Santo. Paulo depois de ministro do Evangelho. Ele disse, eu sei. Vocês sabem desse versículo? Romanos 7. Ele disse, parece que 24, se não me engano. Ele disse, eu sei que na minha carne não existe bem algum. Foi assim ou não foi? Paulo disse, eu sei que na minha carne não existe bem algum. Irmãos amados, uma vez eu vi aqui, eu acho interessante, um homem que não tinha cultura, um homem que não tinha formação acadêmica, pastor Manuel Pereira. Eu era novo crente, eu vim aqui no Farol, num culto de doutrina. E ele disse, irmãos, todos nós temos vulcões em erupção.
dentro de nós, aqui neste altar. Passam pensamentos pelas nossas cabeças que faria vergonha, que o pudor não permite que os irmãos digam o que passa no seu coração, os sentimentos malignos que passam dentro de vocês. O pudor manda calar a boca. Todos nós somos descendência de Adão. Todos nós temos coisas ruins. Paulo disse: eu sei que na minha carne não existe o que, irmãos? Bem algum. Quer dizer que dentro de nós tem um vulcão em erupção que quer sair coisa ruim, que quer sair pecado, que quer sair coisas más. Mas o que é que acontece? Nós temos uma pessoa chamada Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, o fruto é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão. E o último é o que, irmãos? Temperança. O que é temperança? Autocontrole. Ser crente não significa que virou santo, não. Ser crente não significa que já está glorificado, não. O crente, ele tem coisas ruins dentro dele, mas ele tem o Espírito Santo que segura o freio, que nos dá continência, quer dizer, segura o freio. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam incontinentes, quer dizer, sem freios. Tudo que vem na cabeça faz. Perversões sexuais, coisas que a moral manda até calar a boca, coisa que não podemos falar, mas eles são. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam incontinentes. Incontinentes quer dizer o quê? Vê se vocês aprenderam. Sem freios, desregrados. E o pior, que antigamente as leis, elas botavam freios. As leis dos países colocavam freio nas pessoas. É verdade ou não era? E hoje, com as mudanças sociais, com as mudanças de ideologia, o que é que as leis estão fazendo? As leis estão incentivando as pessoas serem sem freio. Aleluia. Antigamente, você não sabia que hoje em dia, se um policial, olha para cá, se der vontade num casal, o casal estiver namorando, o casal, seja lá que bicho for, estiver namorando numa praça e der vontade de fazer sexo na rua e forem fazer, se o policial for abordar, sabe quem vai perder a farda? Policial. Porque incomodou. Veja que perversão. Antigamente ninguém podia fazer isso na rua. Hoje em dia, se for abordado, o policial é quem vai perder a farda. Porque hoje as leis facilitam o pecado. Hoje as leis facilitam o crime. Hoje as leis facilitam a incontinência. Mas a igreja, mesmo que a lei facilite a incontinência, a igreja vai continuar continente. A igreja vai continuar com a temperança, com o autocontrole. Quem pode dar glória para Deus? Mas agora está livre, a lei da liberdade. A lei do homem dá, mas a de Deus não. Dá para dar glória para Jesus? Dá para dar glória para Jesus nessa noite? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam incontinentes. Incontinentes quer dizer sem controle. Aleluia. Aleluia, incontinentes. Que mais? Cruéis. Veja o que estão fazendo. Incendiando bebês, abrindo barriga de mulheres e arrancando a criança, o feto, e pipinando a criança, a mãe morrendo, a mãe agonizando e alguém cortando a criança em pedaços. Está por aí afora, não é bom nem ver. Aleluia. Incontinentes cruéis, e são elogiados. E quem faz isso é a vítima. E quem sofre isso é o algoz. Uma inversão de quê, meus amados irmãos? Uma inversão de quê, meus amados irmãos? Valor. E cruéis. Sem amor para com... Olhe na tela, leia por favor. Sem amor para com os bons. Quer dizer o quê? Quem tem valor não é o bom. Quem tem valor é o mal. Sem amor para com os bons. As pessoas de bem serão rechaçadas. As pessoas de bem, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que fazem o que é certo,
elas não serão amadas, elas serão aborrecidas. A palavra sem amor para com os bons no grego é afilogatos. Afilogatos quer dizer ter raiva de quem faz o bem. Afilogatos quer dizer ser contra quem faz o bem. Mas é verdade ou não é, irmãos amados? Chegou esse tempo? Me ajudem, por favor. Nós já vamos terminar o sermão. Chegou esse tempo? Chegou ou não chegou, igreja? Quem é que vale neste mundo? Quem é que tem valor? Quem é amado? Quem é querido? Quem não presta. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os últimos dias serão sem amor para com os bons. Os bons caem fora. Quanto mais a pessoa ruim, mais em posição estratégica. Quanto mais corrupto, mais em posição elevada. Quanto mais sem vergonha, mais honrado. Quanto mais ladrão, mais elogiado. E os bons? E os que procuram preservar a vergonha, os que procuram preservar a moral, os que procuram preservar a verdade, os que procuram preservar a ética, o que é que vai acontecer com eles? Hein? Rechaçados. Jogado fora. Aleluia. Está na Bíblia. Aleluia. Aleluia. Mas Deus está dizendo a você: continue fazendo o que é certo. Deus está dizendo a você: continue fazendo o que Deus se agrada. Mesmo que o mundo dê valor a quem não presta, o seu negócio é com Deus. Né? Aleluia. Aleluia. Sem amor para com os bons. Prossegue, por favor, na tela. Traidores. Você sabe quem vai trair? A palavra trair é entregar. A palavra trair do latim, traditio, é entregar o outro. Você sabe quem vai nos entregar? Daqui para quando a coisa for afunilando? Só pode entregar quem está perto. É verdade ou não é? Próprio crente vai entregar seus pastores. Vai trair. Trair quer dizer entregar. Quem foi que entregou Jesus aos sacerdotes e a Pilatos? Quem foi que entregou Jesus? Quem foi que traiu? Trair quer dizer entregar. Quem foi que traiu? Quem foi, irmãos? A Bíblia diz que nos últimos dias os filhos serão contra os pais, entregarão os pais, e os pais entregarão os filhos, vão entregar as autoridades. Olha, eu já estou preparado, glória a Jesus. Quer dizer, eu penso que todos, sei lá, glória a Jesus para sempre. É crente que vai entregar, traidor. A palavra trair quer dizer entregar. Pedro pensava que estava preparado, não foi? Pedro disse: eu estou pronto. Jesus está pronto, nada, Pedro, glória a Deus. Tu vai me negar 3 vezes. Foi assim ou não foi que Jesus disse a Pedro? Mas a Bíblia diz que eles vão entregar os outros. Eles são traidores, obstinados, orgulhosos. Agora, a última: mais amigos dos deleites do que o que a igreja. O que é deleite? Deleite é prazer. Hedonismo. Vocês sabem o que significa hedonismo? O que é hedonismo? É prazer ao máximo. O mundo hoje não vive para Deus. O mundo hoje vive para o prazer. Deleite quer dizer prazer. Se me dá prazer, eu faço. Não é assim a filosofia do mundo? É assim ou não é? Rapaz, você tem que desfrutar. O que você gostar, faça. Se você gostar de um baseado, fique doidão. Não lhe dá deleite, não lhe dá prazer? Dá. Então faça. Não tem limites para o deleite. Se você tem sentimentos pervertidos, dê vazão, aproveite, faça. O que você gostar, faça. O que lhe der deleite, faça. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escravos. Eu não vou fazer o que me dá deleite. Eu vou fazer o que agrada. O que agrada. O que agrada. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Eu não vou fazer o que me dá deleite. Eu vou fazer o que Deus se agrada. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão mais amigos dos deleites. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não dá para pregar tudo, eu pensei que dava, glória a Deus.